A paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de abril, sábado, é chamado Sábado de Aleluia. Aleluia quer dizer Deus seja louvado. É o primeiro dia depois da morte de Jesus e o dia anterior ao domingo de Páscoa. Esse dia faz parte do calendário de festividades da Igreja Católica. A maioria dos evangélicos não comemoram esse dia e nem fazem um culto especial. Os católicos têm uma liturgia durante esse dia com alguns rituais que nós vamos passar a observar. A malhação do Judas. Algumas cidades fazem da malhação do Judas uma atividade turística, uma forma de arrecadar condições financeiras para a cidade, para a igreja, fugindo totalmente do propósito religioso. Alguns enchem o boneco de bombas, né, e depois estouram. Alguns fazem o boneco com a fisionomia de um político, de uma personalidade famosa, com quem o povo não simpatiza, como se fosse um protesto, né? Esse ritual tem origem pagã. Os povos antigos faziam os bonecos na figura das suas divindades protetoras das colheitas. Então, ela não deve ser feita pelos evangélicos. Por quê? Nem Jesus condenou Judas por ter traído ele, quem somos nós para condenar, né? Judas foi traído pelo seu próprio ato. Então, nós não devemos fazer essa cerimônia. Outra coisa, a confissão de pecados. Confessa os seus pecados a um padre e estes dão penitência, né? Para aquele que confessa. Eles usam o texto de João 20, 22, 23. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, os discípulos, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Mas ele estava ensinando os apóstolos e nós também a perdoar uns aos outros. Não que os apóstolos tivessem o poder de perdoar pecados. Eles usam também Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas não ao sacerdote, não ao pastor, não ao padre, mas uns aos outros. Por exemplo, eu te ofendi, aí eu reconheci meu erro, eu me arrependi, aí eu vou até você e confesso o meu pecado e peço perdão a você. Porque para perdoar pecados tem que ser uma pessoa que não tenha pecado. E no mundo não existe essa pessoa, né? Eu posso chegar no meu pastor e confessar um pecado para ele, mas para ele poder me dar uma orientação, um conselho, para ele orar por mim. Mas se eu não quiser fazer isso, eu não preciso. É só confessar a Jesus e pedir perdão a Jesus que os meus pecados me serão perdoados, né? Nós temos acesso direto a Deus, nós não precisamos de um intermediário. Jesus é o nosso único intercessor, o nosso único intermediário junto a Deus, porque ele é Deus, né? Em 1 Pedro 2,9 diz que nós fomos feitos sacerdotes. Então não tem um sacerdote que possa perdoar pecado. Todos nós fomos feitos sacerdotes em Cristo Jesus. Tem mais uma cerimônia também, o lava-pés, que foi trazido pelos portugueses colonizadores do Brasil. Mas também não deve ser repetida, porque na Bíblia não tem nenhum versículo assim que mande, que ordene, que faça o lava-pés. É só o Evangelho de João que cita, os outros não citam, só a Santa Ceia.
Então quer dizer que não era importante, né? O importante é a Santa Ceia, não o lava-pés. A gente não vê nenhum discípulo depois repetindo esse ato. É que Jesus pegou um costume da época, né, dos judeus, que eles tinham o costume de lavar os pés daquele que eles hospedavam, e para poder ensinar os discípulos sobre a humildade. Mas não que a gente tenha que repetir essa cerimônia. Então, nós só podemos fazer o que está na Bíblia, o que Deus manda. Jesus só mandou fazer o batismo e a Santa Ceia. Não tem mais nenhuma ordem de nenhum outro sacramento, só desses dois. Então, nós devemos, no sábado de Aleluia, ser um dia de meditação, como todos os dias, né? Ler a Bíblia, fazer o jejum, orações e tal, mas não precisa ter uma cerimônia especial, não é um dia especial, é um dia como todos os outros. Amém? Que Deus te abençoe.